Na aula de hoje vamos abordar a eletrólise. A eletrólise é definida por uma reação química não espontânea que ocorre mediante o fornecimento de energia elétrica, ou seja, uma força eletromotriz. Para entender isso, nós vamos precisar de uma pilha, ou seja, de um gerador. Um gerador é representado na física nessa forma. O que acontece, na verdade, é que a corrente elétrica que nós aprendemos na física é uma corrente elétrica convencional, que dentro do gerador os elétrons se movimentariam do polo negativo para o positivo, né? Isso é o sentido convencional da corrente elétrica. Convencionou-se dessa forma porque antigamente acreditava-se que o movimento era dado pelas partículas positivas. Quando descobriu-se que os elétrons negativos eram que se movimentavam formando a corrente elétrica, então, para não ter que mudar todos os cálculos, eles convencionaram o sentido da corrente no circuito. No entanto, a corrente real é no sentido inverso. Então, na química, a gente estuda a corrente elétrica real, que dentro de um gerador vai do positivo para o negativo. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Então, dentro do gerador, os elétrons migram do polo positivo para o negativo, e daí vão para o circuito elétrico. Então, lembrando que no anodo ocorre a oxidação, perda de elétrons. No cátodo ocorre a redução, ganho de elétrons. Na pilha, o fluxo de elétrons do anodo para o cátodo. Então, cátodo e anodo. Nesse caso, na eletrólise, o cátodo vai ser o polo negativo e o anodo o polo positivo. Então, primeiro tipo de eletrólise, eletrólise ígnea. A eletrólise ígnea é feita com espécies fundidas, ou seja, líquidos puros. Então, eletrólise da espécie Ca seria cátion e ânion, beleza? Podia ser NaCl, onde o C+ seria o Na+, e o A- seria o Cl-, cátion e ânion. Simplesmente isso. Então, imagine que eu tenho um líquido puro. Não é solução aquosa, é um líquido puro. É como se eu pegasse o sal, NaCl, e derretesse ele, colocasse uma temperatura absurdamente alta, chegasse lá aos 1000 graus Celsius, e derretesse aquele sal, virasse sal no estado líquido. Então, vou pegar uma solução, né, um líquido puro desse sal, vou pegar um gerador, uma bateria de 12 volts, vou conectar em eletrodos inertes, podendo ser titânio, grafite, o mais usado é o grafite pelo preço. O cátodo é aquele que eu liguei no polo negativo da pilha. O anodo é aquele que eu liguei no polo positivo da pilha. O que a gente pode observar é que, como os elétrons dentro dos geradores fluem do positivo para o negativo, os elétrons percorrem esse condutor e deixam a barrinha do cátodo lotada desses elétrons. Então, os elétrons estão aqui dentro. Como o elétron é negativo, ele acaba atraindo a espécie positiva. Então, os cátions eles vão migrar para o cátodo, consequentemente, os ânions vão migrar para o anodo. E isso que vai acontecer. Fisicamente, você pode observar, por exemplo, a evolução de um gás, pode ser uma borbulha, pode ser um aumento de massa, vai depender da substância ser eletrolizada. O importante é que o cátion vai para o cátodo, porque, novamente, na pilha, aqui no gerador, lembra, os elétrons percorrem do positivo para o negativo dentro da pilha. Chega aqui os elétrons negativos, eles vêm para o eletrodo do cátodo e vão atrair a espécie positiva, que é o cátion. Por isso, o cátion vai para o cátodo e o ânion para o anodo. Lembrando que no anodo o cara perde elétron. Então, o ânion, quando chega no anodo, ele doa o seu elétron. O elétron vem pelo fio, passa pela pilha e é jogado para o cátodo. Então, o ânion no anodo vai perder o seu elétron, virando o A na forma elementar. E, por sua vez, o cátion no cátodo vai receber esse elétron, virando o C na forma elementar. Então, na verdade, essa pilha, esse gerador que a gente precisa para fazer eletrólise, funciona como se fosse uma bomba d'água que puxa a água de um lado e joga a água do outro. Então, ele está puxando, não é água, está puxando elétron. Ele puxa o elétron do ânion e joga para o cátion.
A reação global seria o somatório dessas duas reações, né? Onde eu teria Ca formando C mais A com NOx zero, cada um dos elementos aí. Então, por exemplo, eletrólise da água. Como é que a gente pode fazer isso? Pega um copinho com água pura, deve ser o ideal, mas pega um copinho com água lá e você vai fazer o seguinte, você vai ligar uma pilha, uma bateria de 9 volts, 2 fiozinhos de cobre, um em cada polo, grafite na ponta, aqueles grafites de lapiseira, e você mergulha na água. Você vai observar a formação de pequenas bolinhas ao redor do grafite. Essa reação de eletrólise não ocorre espontaneamente, é necessária a corrente elétrica. Então, a água, ela separa, ela é formada por H+, e OH-. Se a gente sabe que o ânion vai para o anodo perder elétron, o OH- é a espécie que vai perder elétron. Então, o OH- ele vai ter a seguinte reação, e essa reação é importantíssima que vocês guardem. Não pode esquecer essa reação. O OH- forma meio de O2, forma H+, e forma 2 elétrons, libera 2 elétrons. O cátion vai para o cátodo receber elétrons, é o H+. Então, a cada 2 H+, eu ganho 2 elétrons e formo o H2. A equação global, a gente corta os H+, olha que lindo, corta os elétrons, sobrou então apenas H2O, que seria o H+, mais o OH- formando H2 e meio de O2. Tem um erro aqui, depois eu corrijo, aqui está faltando o meio de O2. Então aqui seria o esquema de eletrólise. Teria uma bateria, o anodo, o cátodo, o hidrogênio vindo para o cátodo sendo borbulhado. E aqui é uma forma de recolher esses gases, tá? Tubos de ensaio invertidos em cima dos eletrodos. Então, conforme ia borbulhando, ele expulsa o ar presente aqui dentro e vai ocupando com hidrogênio. No anodo, está formando oxigênio. Bom, beleza. Até a da ígnea é bem fácil. E quando a eletrólise encontra-se uma espécie em solução aquosa, como é que a gente faz isso daí? Eu vou ter uma concorrência entre íons, porque eu tenho, além dos íons C+, e A- da minha espécie, eu vou ter os íons da água, H+, e OH-. A pergunta é, ânion vai para o cátodo, cátion vai para o cátodo, mas qual ânion vai para o anodo? Qual cátion vai para o cátodo? Essa é a grande dúvida. Então, devemos observar a preferência de descarga elétrica. Eu frisei o H+ e o OH-, uma vez que sempre que estiver em solução aquosa, estes íons estarão presentes. Então, vai ser sempre um comparativo com eles. Bom, a preferência de descarga elétrica é de todos os cátions. Todos os cátions ganham do H+. Porém, os cátions da família 1A, 2A e o alumínio mais 3 perdem. Ou seja, se na minha espécie eu tiver sódio da família 1A, berílio da 2A ou magnésio da 2A ou alumínio, quem vai para a eletrólise é o H+. Se não tiver nessas famílias, o cátion ganha do H+. Quanto ao ânion, o OH- ele ganha de todos os ânions oxigenados, sulfato, nitrato, nitrito, fosfato, carbonato, bicarbonato, e ganha também do fluoreto. Porém, perde para os demais, e os demais, para a gente no ensino médio, serão apenas cloreto, brometo e cianeto. Então, a grande pergunta será sempre essa. Quem é o meu cátion? Quem é o meu ânion? Para eu poder comparar na preferência de descarga elétrica. Então, vamos dar um exemplo da eletrólise do sal de cozinha NaCl em solução aquosa. Eu tenho os seguintes íons em solução, Na+ e Cl- vindo do sal, H+ e OH- vindo da água. Então, quem vai para o anodo? Cl- ou OH-? Quem vai para o cátodo? Na+ ou H+? Então, analisando a preferência de descarga, nós vemos que o H+ ganha do Na+, porque o OH+ tem preferência em relação ao sódio, que é da 1A. Em relação ao ânion, nós vemos que o Cl- ganha do OH-, porque o Cl- tem preferência em cima do OH. Então, quem vai para a eletrólise? H+ e Cl-. Quem sobra? Quem sobrou é quem não foi. Sobrou Na+ e OH-. Repara que as espécies que sobram permitem a conclusão de que o pH do meio será básico ou alcalino, uma vez que sobra NaOH, caracterizando a presença de uma base forte.
Os íons OH- evidenciam isso. Então, podemos fazer a reação do anodo, 2Cl- formando Cl2 perdendo seus elétrons, e a do cátodo, do H+, 2H+, mais 2 elétrons formando H2. A reação global da eletrólise fica a seguinte. Eu tenho que botar os reagentes NaCl mais água, os produtos formados H2 e Cl2 e o que sobrou, Na mais OH-. Aqui a reação já está balanceada, por isso precisamos de 2 águas. Então, muito cuidado, vão os produtos da reação de eletrólise, mais a galera que sobrou, no caso o Na e o OH-. E nos reagentes tem que entrar a espécie e a água. Repare nos estados físicos ou condições de solução. NaCl é aquoso, a água é líquida, hidrogênio e cloro são gasosos e os íons Na+ e OH- encontram-se em água na solução aquosa. Esse íon OH- caracteriza o meio básico, que em fenolftaleína deixaria a solução com a cor rosa. Aspectos quantitativos da eletrólise. A gente ouve muito por aí os termos cromar, pratear, galvanizar, dourar e cobrear. O que é isso? Cromar é quando você pega um metal e recobre a superfície metálica com cromo. Pratear, recobrir a superfície metálica com prata e assim por diante. Como é que funciona isso? A gente vai pegar um metal a ser protegido, a ser, por exemplo, cromado, um guidão de uma moto. Eu que gosto muito de motociclismo, você quer cromar um guidão. Você vai pegar um gerador, claro que isso, né? Estou simplificando, mas você vai pegar um gerador, uma bateria, vai ligar o guidão num cátodo e mergulhá-lo numa solução do sal de cromo. Nesse caso, o cátion, que é o cromo, vai ser depositado na superfície do metal. E o ânion? O ânion daquela solução vai para o anodo apenas para doar elétrons. Essa é a ideia. Na eletrólise, é muito importante a gente saber fazer contas, saber o quanto a gente precisa de solução, o quanto de massa vai ser depositada, quanto tempo aquilo vai levar. É isso que a gente vai aprender. Então, o grande pesquisador, o grande cientista dessa parte quantitativa de eletrólise foi o Michael Faraday. Segundo a lei de Coulomb, né, Q é igual a IT, ou seja, a carga elétrica é a corrente vezes o tempo. E um mol de elétrons, segundo Michael Faraday, tem uma carga elétrica de 96.500 coulombs aproximadamente. E esse 96.500 equivale a 1 Faraday. Lembrando que Q é igual a IT, onde I é a corrente elétrica em ampere, tempo em segundos é o T, e Q é a carga, ampere sobre segundo, que é coulomb. Vamos pensar o seguinte, quanto tempo seria necessário para a total deposição de 13 gramas de cobre a partir de uma solução contendo cloreto de cobre 2 e uma corrente de 10 ampere? Então, quero depositar 13 gramas de cobre nessa solução. Primeiro passo é pegar o cloreto de cobre e saber qual é o cobre que está ali. É o cobre 1 ou o cobre 2? Quando você faz a separação, os íons são esses, cobre 2+, Cl-. O cobre 2+, ele precisa de 2 elétrons para virar cobre 0, ou seja, um átomo, ou melhor, um íon cobre 2+, ele ganha 2 elétrons e vira um átomo de cobre 0. Então, 1 mol de cobre 2+, recebe 2 mols de elétron, formando cobre 0. 2 mols de elétron é 2 vezes 96.500 coulombs. 1 mol de cobre 0, massa do cobre na tabela periódica, 65 gramas. Então, minha carga elétrica para depositar 65 gramas são 2 vezes 96.500 coulombs. Se eu quero depositar 13 gramas, eu acho a carga elétrica. A carga elétrica é de 38.600 coulombs. Mas ele não quer isso, ele quer o tempo. Como Q é igual a IT, a carga é 38.600, I é 10 ampere, ele forneceu essa informação, e o tempo eu vou calcular em segundos. Tempo igual a 3.860 segundos.